O tema desta segunda aula de História da Filosofia Medieval é o seguinte: do Cristo do Novo Testamento ao Cristo da Igreja. Ou seja, aquilo que aconteceu nos primeiros séculos por obra dos padres da Igreja, que tiveram que enfrentar esta grande novidade, ou seja, a presença do homem, considerado por alguns hebreus o Messias, que encarnou as grandes profecias do Antigo Testamento, sobretudo de Isaías e Jeremias. Então, este homem, que além de encarnar as profecias messiânicas, se apresenta como Deus. E não é o caso que no Novo Testamento, todas as vezes que Jesus se apresenta e se define, utilizza somente a profecia messianica di Daniel, capitolo 7, versículo di 12 a 14, figlio do homem, che è a unica profecia messianica do Antigo Testamento che apresenta o futuro Messias come un uomo di sembianza divina, apesar que não é dito explicitamente que Deus. Esta ideia que aquele homem é Deus amadurece dentro da comunidade cristã, da primeira comunidade, e de fato no final do primeiro século nós temos lá no Evangelho de João, exatamente ao primeiro capítulo, primeiro versículo, esta afirmação: no princípio era o verbo era em Deus e o verbo logos era Deus. Então isso provoca, come já adiantei na primeira aula, a reflexão dos primeiros padres, que tiveram que dar conta para o povo explicação como é que se dá este dado, como é que este homem é Deus. Quando na mentalidade greca é impossível que um Deus possa se locomover, possa caminhar, é absurdo, porque na mentalidade greca, como nós sabemos, nos dois grandes sistemas que da antiguidade, que é o sistema platônico e aristotélico, a perfeição é identificata com a imobilidade. Deus é imóvel. Aristóteles, Deus é motor imóvel. Então, como é que pode acontecer isso? É por isso que é interessante ver de que forma os padres da Igreja utilizzaram o material que a filosofia antiga ofereceu para eles. Também porque eles, praticamente quase todos, se não todos, eram de proveniência filosófica das escolas, das grandes escolas, das filosofias da antiga. Então, esta passagem do Cristo do Novo Testamento, como é apresentado esta figura de Jesus, o Jesus histórico, de Jesus que caminhava nas ruas da Palestina, no Lago da Galileia, ao Cristo da Igreja que nós encontramos, por exemplo, no Credo. É o famoso fenômeno chamado da ontologização da Cristologia. Ontologização da Cristologia. É interessante esta afirmação, que é uma afirmação de um studioso di patristica italiano, Raniero Cantalamessa. Agora Raniero Cantalamessa è un grande pregador, prega retiros até pelo Papa, retiro nos grupos carismáticos do mundo todo, mas antes de se aposentar come professor era um grande pesquisador di filosofia patrística no geral. E esta frase que coloquei nas slides, que agora vou ler e comentar, que você encontra no link aqui abaixo do vídeo, é uma frase que sintetiza um processo interessante
ou seja, na época patrística é muito difícil discernir aquilo que é teológico daquilo que é filosófico. De fato, esta frase, ontologização da cristologia, apresenta o encontro dos dois caminhos. Ontologização, ou seja, todo o material de derivação filosófica, é a ontologia que estuda o ser, uma parte da metafísica, ou aliás, segundo alguns, a metafísica si identifica con ontologia, pelo menos na primeira fase, da cristologia, ou seja, é um âmbito teológico. O estudo da identidade de Jesus faz parte dos manuais de dogmática. Então, esta é a questão. Também no curso de patrologia é muito difícil dividir aquilo que é do âmbito filosófico, nos primeiros séculos da Igreja, daquilo que é o âmbito teológico. Isso é importante porque a história da filosofia medieval acompanha de uma forma paralela o desenvolvimento da patrologia. É de fato interessante este dado. No mundo ocidental, a história da filosofia do segundo século até o 1400, mais ou menos, se identifica com a reflexão que aconteceu no âmbito cristão católico. Ou seja, os padres da igreja e a patrística. É quase difícil encontrar um filósofo que não entre dentro este âmbito. Agora, para entender um pouco aquilo que eu sentido desta aula, que tenta de aprofundar, pelo menos oferecer alguns instrumentos daquilo que aconteceu nesta passagem do Cristo do Novo Testamento ao Cristo da Igreja, agora nós vamos reler o texto do greco, do texto do Credo Niceno, é 325, come sabemos nós estamos celebrando 1700 anos, porque já neste credo, que é no quarto século depois de Cristo, se encontra este encontro da filosofia com a teologia. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Pronto, aqui tem uma reflexão que retoma os dados bíblicos do Gênesis, não é nada de... Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, homousios. Este é já um debate filosófico muito forte que aconteceu na igreja primitiva. Depois, continua, Deus de Deus, luz de luz. Quem acompanhou as aulas de filosofia antiga na última fase, ou seja, o neoplatonismo que Plotino apresenta nas Enéiades, sabe muito bem que a expressão luz da luz é deste filósofo, de Plotino, quando mostra as processões que do nós chegam até a alma e a matéria, é luz da luz, e a matéria como esgotamento da luz, é a energia que vem da luz. Foram feitas todas as coisas, aquela que está no céu e na terra, quer dizer que também o credo niceno, depois credo niceno costantopolitano, entra dentro de um dualismo antropologico, cosmologico, sobretudo cosmologico, tipico da mentalidade que acompanhou o mundo ocidental até o 1500 e 1600, com as grandes descobertas astronômicas de Galileu, Kepler, Tycho Brahe, Copérnico, etc. Desceu do céu, se encarnou e se fez homem. Este é o grande mistério, de um Deus que se faz carne, de um Deus que desce na terra, que provoca uma reflexão. Então, isso é interessante, já que nós vimos, já no credo, nós vimos vários elementos que merecem toda a nossa atenção. Agora, eu vou pegar as slides que você tem ali embaixo e vamos meditar, vamos ler e comentar.
E o material che eu utilizzo sono due pesquisas, uma já citei, di Raniero Cantalamessa, che è italiano, e l'altro è Robert Louis Wilken. Robert Louis Wilken è un inglese, un patrologo e studioso di patrologia. Ele escreveu vários livros e di una forma specifica sobre com'è che ele estudou como é que nasceu o pensamento cristão. Então, ali tem um esforço interessante, por isso utilizzo este material, este studioso, per analisar questa prima fase importante da filosofia medieval. Come sempre, as slides, eu vou lendo e comentando. Vamos começar com duas perguntas que já adiantei, como o querigma bíblico sobre Cristo. O querigma, ou seja, é o conteúdo do anúncio. O querigma inicial se encontra, por exemplo, nos primeiros versículos da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, che si resume no annuncio da paixão e morte e risurreição de Cristo. Questo è un nucleo do querigma, do annuncio. Como o querigma bíblico sobre Cristo é historicizado na era patrística, como é que ele se realiza dentro da história, da caminhada das primeiras comunidades. Segundo, e in che direção a teologia dos padres desenvolve os dados do Novo Testamento. Questo è un grande problema. E questa direção sono esattamente aquela que são chamadas as heresias, ou seja, as opiniões diferentes que brotaram dentro das primeiras comunidades. E onde alguns autores começaram a questionar a identidade de Jesus. Mas será que é Deus mesmo ou um grande homem? Será que era homem mesmo? Era de carne ou era só aparência? Então, algumas teorias se desenvolveram e foi necessário a intervenção dos padres na igreja, que começaram uma reflexão que depois era colocada dentro dos concílios. O credo cristologico do Novo Testamento foi definito come o núcleo central da fé. De fato, nós temos o credo apostólico, que muitas vezes nós recitamos, que é retomado, o conteúdo é retomado pelos dados bíblicos. E nas diversas formas que o credo assume, representa o lugar de condensação dos resultados alcançados pela teologia. O espelho mais fiel do seu significado eclesial, também o mais autoritativo da fé em Cristo. É por isso que eu comecei esta aula lendo o credo, porque o conteúdo, os artigos do credo indicam a operação, o trabalho da primeira comunidade, que focalizou alguns pontos fundamentais. Ou seja, que vem da origem de Jesus, e de onde vem Jesus, como se desenvolveu, e a relação entre o Pai, entre o Filho e o Pai, e o Filho e o Espírito Santo, ou seja, o problema trinitário. As tentativas de remontar a forma mais antiga e elementar do credo cristológico do Novo Testamento parecem convergir com certa unanimidade para aquelas fórmulas de aclamação em que a fé em Cristo se exprime através dos títulos de Senhor, Senhor Deus, Deus, que são títulos que expressam um evento, ou seja, a ressurreição, através do qual Cristo foi feito Senhor e Filho de Deus. Este é o grande centro. Come fala São Paulo em Romanos capítulo 10, versículo 9, se com a sua boca você confessa que Jesus é Senhor e com o seu coração você acredita que Deus o ressuscitou dos mortos, você serão salvos. Este é o grande foco. É Jesus, curioso, é o Senhor. E é exatamente deste evento da ressurreição que se desenvolve
toda a reflexão, que acompanha duas fases. Uma primeira fase remonta à origem terrenas de Jesus, mas se este cara ressuscitou, e quem é sua mãe? Deve ser, e por isso a cristologia ativa, desenvolve, provoca a mariologia, ou seja, uma reflexão sobre a identidade de Maria, porque ninguém se interessava da mãe de Jesus quando ele pregava ou quando fazia milagres, o foco era ele. Só que este dato da ressurreição provoca um movimento de busca anterior. Primeiro, sobre o plano horizontal. Quem foi a mãe de Jesus? Quem foi o pai? Onde ele nasceu? Aquilo que é chamada a busca do Cristo histórico. Aqui tenho, por exemplo, um texto, que é em italiano, mas é traduzido também em português, o famoso, um dos 3 volumes de um famoso teólogo, pesquisador Meyer, um hebreu marginal, repensar o Jesus histórico. A raiz do problema, na primeira fase, é horizontal. Do evento da ressurreição desencadeia, na primeira comunidade, a busca de fontes. E de onde vem este cara? Onde é que ele nasceu? Quem foi a mãe? O pai? E depois desta primeira fase cristológica, provocada pelo evento da ressurreição, este movimento horizontal começa o movimento vertical, que se encontra em João, lá no primeiro capítulo. Este homem que ressuscitou, que nasceu de Maria, de José, na realidade ele vem do céu, vem do alto. Ele era presente antes do nascimento do mundo e tudo foi feito por meio dele. No princípio era o Logos, in archeologo, no princípio era o Logos era com Deus e o Logos era Deus. 2 movimentos, o primeiro vertical, é filho de quem? Nasceu aonde? A busca do Cristo histórico, e depois aquilo que é chamada ontologização da cristologia. Ou seja, não é apenas um homem, é muito mais. Ele é o encontro, come fala o Salmo 84, a verdade que brota da terra, a verdade que desce do céu e a giustizia che brota da terra. É um encontro, terra com o céu. A encarnação é este mistério que tem uma primeira solução dentro, já no Novo Testamento. Então, este título Senhor, que era atribuído a Jesus, e o mesmo vale para o título Filho de Deus, conectado no início, come mostrado na carta aos Romanos, no primeiro capítulo, versículo 4, com a ressurreição. Filho de Deus, é o ressuscitado, é o Filho de Deus. Como já falei, Jesus se define Filho do homem, sempre. É muito interessante esta coerência neotestamentária. Filho do homem, que é a referência à profecia di Daniel, come já falei, capitolo 7, versículo di 12 e 14, unico testo che fala desta maneira de ver o futuro Messias, não apenas o homem, mas muito mais, o homem com sembianças divinas. Continuando a crença cristológica começa, portanto, com a profissão de fé num acontecimento histórico. A ressurreição de Jesus é um acontecimento histórico, porque aconteceu na história, mas na realidade é mais no âmbito da fé, porque nós temos testemunha da ressurreição somente discípulos e discípulas. É por isso que se desencadeia um grande debate, evento histórico, mas ao mesmo tempo este evento histórico
é aprofundado sobretudo do ponto de vista da fé, porque Jesus decide, depois da ressurreição, de aparecer somente aos seus discípulos e às suas discípulas. Então é nesta direção que o primeiro credo se desenvolve, numa série de proposições que contém tantos acontecimentos que marcam a ação salvífica de Cristo e a sua história. É nesta direção primeira histórica. E a menção inicial da ressurreição acrescenta-se à da morte. As duas coisas já aparecem juntas em 1 Tessalonicenses 4, versículo 14. Esta é a pergunta di Raniero Cantalamessa: como se desenvolve o credo? O que a primeira comunidade percebe de Cristo? Então, Senhor, Filho de Deus, então títulos que marcam o evento da ressurreição, que é o grande motor da cristologia do primeiro testamento, do primeiro século, que desemboca depois no credo. Neste primeiro núcleo de morte e ressurreição, então, a profissão de fé, o querigma inicial, junta isso, morte e ressurreição, com estes títulos: Senhor, Kyrios, Filho de Deus. Neste primeiro núcleo de morte e ressurreição estão enxertados outros acontecimentos que ampliam e enriquecem o horizonte da fé em Cristo, como a paixão, o sepultamento e as aparições. E isso, por exemplo, é visível naquela formulação do querigma, naqueles versículos que já citei, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 4 e 5. Aliás, que é o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, é o grande capítulo, talvez o mais profundo, aliás, tirando talvez, sem dúvida, o mais profundo de todo o Novo Testamento sobre o evento da ressurreição. É Paulo que aprofunda este mistério e nós encontramos ali uma primeira grande elaboração teológica, talvez a única do Novo Testamento sobre o tema. Si junta também a descida ao inferno, na 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, e a ascensão ao céu, sempre na primeira carta de Pedro. Então nós temos aqui um núcleo do querigma inicial, que responde à pergunta: como a primeira comunidade percebeu a presença de Cristo na história? Primeiro, claramente, o evento, começa tudo do evento da ressurreição, e depois vai juntando os eventos que rodeiam a ressurreição, a paixão, morte, a descida aos ínferos e a ascensão ao céu. Esta é a parte central do querigma, do primeiro anúncio da primeira comunidade, que depois, sendo o primeiro elemento, o primeiro núcleo, se desenvolve, vai crescendo. É este núcleo que se encontra aprofundado no credo. E agora, qual é a coisa interessante? Que foi tão forte a concentração sobre os eventos da paixão e morte, a ressurreição e a ascensão, que quase se esquece a dinâmica histórica di Jesus. O arco da história terrena, come chi è sti cara? Como é que nasceu, onde se desenvolveu o seu conhecimento. No Novo Testamento encontramos pouquíssimos dados, e também isso no credo não tem muito. E no primeiro querigma tem uma falta muito grande, que é a referência a Maria. A Mariologia, come già vimos, brota, è sollecitada pela cristologia, mas se desenvolve no finalzinho lá. Começa a se desenvolver no finalzinho do primeiro século. Então, a fé em Cristo é, portanto, expressão no credo do Novo Testamento
come fé numa série de eventos através dos quais Cristo trouxe a nossa salvação. Morte, paixão, ressurreição, descida aos ínferos e ressurreição. Isso é concebido. Esta crença cristológica encontrada no Novo Testamento consolida-se num modelo bem definido que reúne os principais acontecimentos mencionados nas fórmulas bíblicas: paixão, morte sob Pôncio Pilato, ressurreição e ascensão. E, com algumas variações, se encontra in Inácio di Antioquia, che è un padre apostolico, primo e secondo secolo, no início di Giustino, che faleceu no 150, e in meados in Melito di Sardi, no final do segundo século. Então, quer dizer que este primeiro núcleo querigmático dura pelo menos 2 séculos. Esta reflexão sobre os eventos salvíficos. Isso é interessantíssimo, porque o que está dizendo Raniero Cantalamessa? Que a cristologia nasce como soteriologia, ou seja, soter, salvação. Porque a primeira comunidade é atraída por 2 séculos por esses eventos. A ressurreição. Quem é que ressuscitou? Por que morreu daquele jeito? E depois foi a ascensão ao céu. Todos estes elementos que formam a mensagem salvífica soteriológica, segundo Raniero Cantalamessa, é a base da cristologia che si desenvolve deste jeito. Una frase di Melitão de Sardes, interessante, as homilias de Melitão de Sardes foram coletadas também por o primeiro pesquisador importante, é exatamente Raniero Cantalamessa. Uma frase dele: este é, ou seja, Cristo, aquele que se encarnou na Virgem, que foi pendurado no madeiro, que foi sepultado na terra, que foi elevado às alturas do céu. Aqui, ó o pulo da encarnação, se pula toda a história, no primeiro querigma, e vai logo lá na cruz. A encarnação vai imediatamente na cruz. Mais uma vez, a primeira comunidade é focada na soteriologia, nos mistérios da salvação, que levam ao esquecimento da parte histórica. E como este núcleo querigmático se desenvolveu no quarto século depois de Cristo, que é o século, por exemplo, de Orígenes, de Clemente, ou seja, dos alexandrinos. Nesse período, o símbolo cristológico primitivo já não existe isolado e autônomo, ma passa a viver inserido come parte central da profissão da fé trinitária no rito batesimal. É interessante também porque nós temos aqui já no quarto século a Nicea, 325, mas a teologia, a cristologia, a soteriologia si desenvolve in parallelo com a liturgia. Então, aquilo que acontece, por exemplo, no rito do batismo, a tradição de como era realizado o batismo, nós a recebemos da Didaché, que até o segundo século era inserida também no cano do Novo Testamento, e Ippolito, sobretudo Tertulliano, che nos relata como acontecia o batismo. Há também a apologia, a primeira apologia de Giustino. Então, por que é interessante o batismo? Porque ali temos uma fórmula trinitária. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo não vale, ainda hoje, se uma pessoa não é batizada, é exatamente isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com água. No Ocidente, a seção cristológica deste símbolo, denominado símbolo apostólico, que é o primeiro, na forma interrogativa usada no batismo, diz assim:
acredite em Jesus Cristo, Filho de Deus, que nasceu do Espírito Santo, da Virgem Maria, foi crucificado sob Pôncio Pilato, aqui, ó, morreu, foi sepultado, ressuscitou vivo dos mortos, ao terceiro dia subiu ao céu, e está sentado à direita de seu Pai. E virá julgar os vivos e os mortos. É uma pergunta: acredita em Jesus, Filho de Deus, etc, etc. Nasceu da Virgem Maria e foi crucificado. Interessante, mais uma vez, esta parêntese impressionante di toda a vida histórica di Gesù. È un foco, è a soteriologia. Este texto che foi trasmitido pela tradição apostólica de Hipólito, que também se encontra traduzida no Brasil, com muitas poucas variações, permaneceu definitivo entre os latinos. Esta fórmula que nós acabamos de ler, que é da tradição apostólica de Hipólito. Neste texto vale destacar a forma sinótica com que se expressa o nascimento do Espírito Santo de Maria. A referência que acabamos de mencionar, a preexistência com o título de Filho de Deus. Muito mais profunda. Então, nós aqui era no âmbito latino, nós temos duas tradições, aquela latina, ocidental, e aquela oriental, que se desenvolveu lá na Turquia atual, em Istambul, em Costantinopoli, que desenvolverá a tradição oriental e depois a Igreja Ortodoxa, quando se separa no 1054. Nós temos duas grandes tradições, e também temos duas linhagens de parte da Igreja Latina e a Igreja Greca. Então, a primeira já vimos. Agora, segundo o Canta la Messa, é muito mais profundo do que a crença bíblica primitiva, são as diferenças que o símbolo dos orientais apresenta a partir do terceiro século. Examinamos-lo no símbolo de Nicea, que na sua estrutura segue o modelo dos símbolos já existentes em Cesareia e em Jerusalém. Permite-nos ver como se concretiza a profissão de fé em Cristo, depois de 2 séculos de intensa reflexão teológica. É intensa mesmo. Os padres da Igreja produziram muitos textos, muitas reflexões, não apenas em ensaios de cunho teológico, mas também nas pregações, nos discursos que eles faziam. Está distribuído em 2 níveis que a estrutura do símbolo destaca em toda a clareza. Creio num só Deus, este é Nicea, 325. Creio num só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai. Aqui é a filosofia que entra. Deus de Deus, luz da luz, Plotino. Substância é Aristóteles. É somente quem era encharcado, que tinha estes conteúdos, podia utilizá-los na análise, na reflexão sobre este mistério da encarnação, de um Deus que se faz homem. Então, substância do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, do Deus verdadeiro, nascido não feito, consubstancial. Em grego é homoousios, é com o Pai. Isso é importantíssimo, é Jesus. Como é que ele é homem, ressuscita, porque é consubstancial, da mesma substância com o Pai. Esta é a reflexão grega. Problema, entre aspas, problema de outros mundos, do mundo indígena, latino-americano, asiático. Matteo Ricci, por exemplo, na China, ele se enculturou com a cultura chinesa e produziu uma teologia falando de Jesus com termos que ele adquiriu, assimilou
da cultura chinesa. Adesso a grande pergunta, nós estamos analisando a filosofia medieval, nessa primeira fase da elaboração do credo, ou seja, sobre a identidade de Jesus. Grande pergunta, como é que o homem é Deus? Como é que se dá? E nós estamos olhando, nós estamos lendo, aprofundando aquilo que é a primeira formulação clara que acontece no Concílio de Nicea 325, onde os padres da Igreja, depois de alguns séculos, aplicam a este problema da encarnação do Verbo, da encarnação de Deus, Deus que se faz carne, na carne de homem, Jesus, aplica os conceitos da filosofia antiga, Aristotele, sobretudo agora, e Plotino. Agora, o grande questionamento: é possível narrar, dizer este mistério da encarnação utilizando outras categorias de outras culturas, né? Alguns teólogos acham que sim. Este é o grande desafio. É um desafio porque a Igreja Católica não permitiu que se falasse di Jesus Cristo, do seu relacionamento com o Pai e com o Spirito Santo de uma forma diferente daquilo que foi colocada dentro os credos niceno constantinopolitano, credo apostólico. Fora disso não tem como. Por isso o debate é ainda muito no começo. Mas voltando lá. Nascido não feito consubstancial homoousios com o Pai, por quem todas as coisas se fizeram no céu e na terra, que por nós homens e para a nossa salvação desceu, se encarnou, se fez homem, sofreu, etc, etc. Então, segundo canta la Messa, o credo primitivo, baseado no resumo do evento histórico salvífico de Cristo, mais uma vez importante frisar isso, permanece substancialmente, mas apenas como equivalente a uma profissão de fé, que tem como objeto a pré-história di Cristo, a sua pré-existência, o nascimento do Pai. Então, como eu falei no começo, depois de um desenvolvimento, a pesquisa passou da forma horizontal para a forma vertical, de onde vem na realidade Jesus, o seu relacionamento com o Pai, che si desenvolve no credo. Por isso a busca di termos, che non si incontra na Bibbia, che non tem uma explicação bíblica do relacionamento do Filho com o Pai, de uma forma aprofundada, é somente através das categorias filosóficas de Aristóteles, de Plotino, consubstancial, luz da luz. Desde a ressurreição, o centro da gravidade da cristologia, já nas fórmulas do segundo século, voltou para o nascimento de Maria. Agora continua nesta linha, passou para o nascimento eterno do Pai. Já vimos estas dinâmicas, do horizontal para o vertical. É uma espécie de regresso, o rio acima, vai subindo. As fontes da realidade de Cristo, onde já não existe o acontecimento histórico, mas apenas o seu ser, o seu estar substancialmente com o Pai. Por isso se fala de ontologização do Verbo, porque toda reflexão que já se encontra no credo da identidade de Jesus na sua relação com o Pai, utilizando as categorias aristotélicas da substância, é claramente o fruto de um processo, de uma aplicação da filosofia greca aos conteúdos do credo, a ontologização do Verbo, isso que já se encontra no credo. A fé em Cristo, originalmente espressa num esquema horizontal e histórico, desde o nascimento até a ascensão, aparece agora organizada segundo um esquema vertical, da terra
para o céu. De onde vem Jesus é do Pai. Ma como? Porque é consubstancial, homoúseo, da mesma substância, luz da luz, plotino, composto por dois planos. O plano da preexistência do Pai, tudo foi feito por meio dele, porque ele já estava lá, pré-existência. E o plano da encarnação, se fez carne. Aquilo que era pré-existente, que era com Deus, em Deus, se faz carne. E veio a morar no meio de nós. João capítulo 1, versículo 14. Colocou a Shekinah, a sua tenda, no meio de nós. Então a novidade é que na parte relativa à preexistência, os dados não são mais constituídos de acontecimentos, mas de afirmações sobre a essência, a ousia. Então sai do âmbito bíblico e a teologia entra no âmbito filosófico, vai buscar conceitos da filosofia greca que possa ajudar a entender este mistério, não só a entender, mas a explicar. Agora, o interessante é que o debate sobre o homoousios, da mesma substância do Pai, foi um debate que, segundo os historiadores, envolveu também o povo, porque a pregação dos padres era uma pregação rica de textos bíblicos e também de reflexões que iam além dos dados bíblicos, como neste caso. O propter nos, por nós, que originalmente constituía o elemento soteriológico, ou seja, da salva, morreu por nós, propter nos, é um dato salvífico, soteriologia, sotere salvação, interessante também assimilar alguns conceitos da teologia. Nós estamos vendo que o primeiro núcleo da cristologia é a soteriologia. É interessante, segundo canta la messa, que este elemento soteriológico também dentro da reflexão ontológica, a ontologização do verbo, este primeiro núcleo não se perdeu, permanece por nós, morreu por nós. Agora, intervém apenas a meio caminho e respeita uma parte da história cristológica, aquela que começa com a encarnação. O resultado evidente é a justaposição correta, a sobreposição em Cristo para nós de um Cristo em si mesmo, preso em sua homoúsia com o Pai, homoousia. Nós temos o Cristo para nós, que cuja reflexão é feita na sua relação com o Pai, no seu ser consubstancial. Aquele que é consubstancial com o Pai veio para morrer por nós, o dado soteriológico, por nós. Por que ele morreu? Morreu por nós. Este por nós é fruto da primeira reflexão bíblica, porque se questiona, por que este homem? Por que o Filho de Deus morreu? Resposta, por nós. Só que este dato soteriológico não some, ma permanece paralelo à reflexão vertical. Aquele que da mesma substância do Pai, quando se encarnou, morreu por nós. Aquele que desceu é o mesmo que subiu, como fala Paulo. A evolução que se verifica na expressão da fé cristológica aparece-nos com toda a sua clareza, passando da partida de Nicea a de Calcedônia. Enquanto o símbolo de Nicea, apesar dos desequilíbrios já ocorridos, 325, ainda expressa fé no quadro de uma sucessão de acontecimentos que vão desde o nascimento eterno do Pai até a parousia, o símbolo de Calcedônia abandonou completamente esta abordagem.
e os acontecimentos na história de Cristo foram substituídos para afirmações sobre a natureza, ou melhor, sobre as duas naturezas de Cristo, aquela humana e aquela divina. Então, segundo canta la messa, de Nicea para Calcedônia acontece esta mudança. O foco com Calcedônia passa a ser sobre as duas naturezas e não sobre a relação de Deus, de Jesus com o Pai. Tudo se baseia no esquema dos dois nascimentos, de Deus e de Maria. Mas também este está separado de qualquer perspectiva histórica e temporal. Secondo canta la messa, este è un grande problema. Ou seja, que seja Nicea che Calcedônia, a reflexão é teológica filosofica que passa por cima dos dados históricos, dos eventos, acontecimentos históricos. A inovação que in Nicea se applicava apenas ao plano da preesistência, homoúsio, consubstancial do Pai, agora se estende também ao plano da encarnação consubstancial a nós. Aquele que é da mesma substância do Pai é também carne e osso come nós. As duas naturezas. A linguagem dos acontecimentos foi substituída pela da essência, pelo devir do ser de Cristo em si mesmo, na sua estrutura, podemos dizer, metafísica, consubstancial ao Pai, e não mais pelo Cristo nascido, morto, do ressuscitado e ascendido por nós. Este é o grande problema, o grande foco. Então, esta análise da evolução do símbolo cristológico nos permite dar a primeira resposta ao problema que nós colocamos lá no começo com as duas perguntas. Em que direção a cristologia patrística desenvolve o querigma bíblico di Cristo? Risposta: na direção da ontologização do querigma. É por isso que estou falando dentro de um curso de história e de filosofia medieval, que parece um curso de patrologia, porque toco temas teológicos. Porque, como já falei no começo, é impossível separar nesta primeira fase a filosofia com a teologia. Porque para, como acabamos de ver, aprofundar os temas teológicos, os padres da Igreja conseguem resolver esse problema somente com referência aos conteúdos que eles conhecem e que receberam da tradição filosófica antiga. Então, a direção da cristologia patrística inicial do querigma é na ontologização do querigma. Ou seja, na aplicação dos conceitos da filosofia grega, sobretudo nesta primeira fase de Aristóteles e de Plotino, sobre os conteúdos do credo. O símbolo, porém, muitas vezes apenas codifica, com considerável atraso, os resultados de um processo em curso a todos os níveis, e que tem o seu epicentro na teologia e não no magistério. São os teólogos, magistérios poderiam dizer a formulação do credo. Só que esta formulação do credo é fruto de uma pesquisa teológica que os grandes padres da Igreja desenvolvem. É nesse nível que o processo deve ser estudado. O esquema de dois tempos é a base da chamada cristologia arcaica de rebaixamento e exaltação. A expressão clássica nos é fornecida por Romanos 1, versículo 3 e 4, com o esquema segundo a carne e segundo o Espírito. É Paulo que aborda esta reflexão. Quem é Cristo?
tem dois nascimentos, da carne, Maria, e do Espírito, la consubstancial. Come mostrano outros textos semelhantes, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, Paulo também, o pseudepigrafo di Paolo, cioè Timoteo 3, versículo 16. Este esquema constituiu uma das formas mais queridas de expressar a fé em Cristo na comunidade cristã primitiva. Estas duas proveniências, duas naturezas, segundo a carne, segundo o Espírito. Neste esquema, a combinação histórica e funcional de carne e Espírito também me indica as duas fases da história de Cristo. Com efeito, o Cristo segundo a carne e o Jesus que nasceu da descendência de Davi, isto é, de Maria, si manifestou semelhante aos homens na forma di servo, come fala capitolo 2 di Filipenses. No? E depois morreu na cruz, o Cristo segundo a carne, che nasceu di Maria. O Cristo segundo o Espírito, Senhor exaltado, constituiu o Filho de Deus em poder a partir da ressurreição dos mortos. Isso que se torna evidente. Esta natureza divina, o Cristo segundo o Espírito, que, sentado à direita do Pai, está presente e atua em sua igreja como Espírito. A perspectiva com a qual Cristo é percebido é a de se manifestar a nós e não a de estar em si mesmo. Esta é a grande diferença com Aristóteles. Motore immóvel, pensamento di pensamento, che non pode pensare aquilo che è inferiore. Questa è a grande novidade também daquela que é chamada a ontologização do verbo, a helenização e deshelenização, como veremos. Ou seja, não foi simplesmente uma assimilação de conceitos aplicados assim, de forma bruta. Não. Foi uma reflexão. De fato, o Deus cristão que se manifesta em Jesus é outra coisa, comparado com o Deus que a filosofia aristotélica apresenta, como sabemos. E na perspectiva di manifestar che Cristo nos aparece primeiro come carne, depois como espiritual, e non na perspectiva do ser in che o Espírito precede a carne, come mostra claramente a comparação com o esquema do Logos carne di João. O divisor di água entre as duas fases da carne, nascido da carne e do Espírito, secondo canta la messa, è o evento da ressurreição, come è affermato chiaramente in Romanos 1, versículo 4. Eu acho que podemos terminar esta segunda aula aqui. Nós estamos tentando de acompanhar o desenvolvimento do pensamento dos primeiros padres da igreja, o pensamento cristão, como é que se desenvolve. É atraído pelo mistério de Cristo, é atraído pelo evento, de uma forma especial, da ressurreição deste homem. E ali começa toda uma reflexão, que primeiro é horizontal na busca do nascimento histórico, então nasceu de Maria, mas também tem algo a mais, porque não existe homem ou mulher na terra que depois de morto ressuscitou. Por isso provoca a segunda grande pesquisa, che è a busca da preesistência, o nascimento vem de onde? Non somente di Maria, ma di Deus, è consubstancial. Agora, para concluir, esta ideia de consubstancial que foi Nicea que nos entregou é fruto da pesquisa filosófica. Aquilo que produz a reflexão de Calcedônia é sobre as duas naturezas. Depois de ter resolvido este problema,
no teu relacionamento do filho com o pai, vai na direção de apresentar esta reflexão. Aquele homem nasceu, sim, de Maria, mas também veio de Deus. Duas naturezas na mesma pessoa. Pessoa é um outro conceito grego, pressupondo. Então, até a próxima aula.